Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Per evangelica dicta deleantur nostra delicta. Filhos, ainda 2 dias atrás, na quarta-feira de cinzas, o Evangelho nos propunha a prática da caridade, do jejum e da oração como meios de aproximar-se de Deus, de começar um caminho de volta para Ele, o que chamamos também de conversão. Hoje a palavra nos chama a atenção sobre o jejum, como ele deve ser verdadeiro. Às vezes as pessoas, querendo criticar a falsidade do agir religioso de tanta gente, diz assim: eu prefiro não fazer jejum, mas ter mais saúde e me dedicar aos outros. Tomem muito cuidado quando as pessoas colocam frases desse tipo em público. Normalmente são pessoas que não fazem nenhuma coisa nem outra, só estão procurando a ocasião de fechar com a cara de alguém. Ou como se diria, numa linguagem mais corrente, alguém está querendo lacrar à custa dos outros e, para não querer chamar diretamente o outro de falso ou de hipócrita, fica dizendo, eu prefiro isso do que fazer aquilo. Muito cuidado, porque isso é demoníaco. Gera divisão, gera maledicência. Claro que a palavra de Deus está criticando aquela exterioridade sem interioridade. As pessoas praticam os atos de piedade apenas pelo fato de um rito ser visto, ser reconhecido e se dão por satisfeitos. Mas também não podemos correr o risco de cair no outro extremo. Interioridade demais sem nenhum sinal visível. A virtude está no meio, fazendo o equilíbrio de ambas as coisas. Quando o livro do profeta Isaías faz um questionamento ao povo de Israel se aquele jejum que Israel estava fazendo valia ou não quis dizer que o jejum não tem valor. Quis dizer que todo jejum deve ser acompanhado com a prática da caridade e da justiça, especialmente para com os mais pobres. Eu lembrava na quarta-feira de cinzas que o jejum não é uma questão de dieta ou de regime para emagrecer. Tem até nutricionista acompanhando num tal de jejum intermitente. Meu filho, pobre já vive isso todo dia. Você conhece pobre gordo? Não existe. Pobre já vive num jejum permanente. Então não é uma questão de fazer dieta ou regime para emagrecer. É uma renúncia que se faz. É uma penitência que se faz. É uma reparação que se faz. É um abrir-se à solidariedade, à caridade para com os necessitados que se faz. É um renunciar ao que eu tenho para socorrer aquele que não tem. Se o nosso jejum não for acompanhado pela prática da caridade e da justiça, ele se esvazia de sentido. É isso que a palavra de Deus está querendo dizer. Aprendamos enquanto é tempo. Quando fazemos o jejum da forma correta, fazemos uma verdadeira penitência. Reparamos as ofensas feitas a Deus.
somos capazes de praticar a caridade para com os mais necessitados. E ainda temos uma oportunidade de aprender a dominar os nossos próprios impulsos. Os impulsos, muitas vezes, de egoísmo, de hedonismo, de ódio, de raiva, que muitas vezes dominam o nosso agir. O jejum nos ajuda a ter aquela capacidade de, quando o sangue ferver, a gente poder fazer assim. E em vez de dizer um palavrão, uma besteira, ou de fazer uma doidice, como diz algumas pessoas de Laranjeiras, você ser capaz de ter discernimento sobre a melhor palavra e a melhor atitude. Se nós nos acostumamos a subjugar os nossos impulsos, os nossos sentimentos, certamente vamos evitar daqui por diante um monte de problemas. As pessoas que não dominam a língua sempre se metem em problemas. As pessoas que não dominam seus impulsos de raiva acabam se metendo em problemas e criando problemas para os outros também. Então, na renúncia que fazemos no jejum, nós aprendemos a dominar os nossos próprios instintos. Então, se com todos esses benefícios que o jejum tem para a nossa vida material e espiritual, por que agora nós vamos ceder ao palavreado de secretários do demônio que querem diminuir o valor dessa prática? Não cedamos de forma nenhuma, mas façamos as nossas penitências, as nossas renúncias de verdade e sempre acompanhadas com o resultado da renúncia ir ao encontro da necessidade dos mais pobres. Jejuar não é economizar hoje para amanhã eu ter de sobra. É renunciar mesmo, é dizer, isso não é mais meu, isso aqui é daquele outro meu irmão que está mais necessitado do que eu. Você tem jejuado com esse espírito, com essa disposição? Se for, então o seu jejum é verdadeiro. Se não for, então se converta. Sempre há tempo para uma conversão. Neste mês de março, o Santo Padre, o Papa Francisco, já tinha, desde o final do ano passado, publicado as intenções. E nas intenções desse mês de março, pela vida, diante de tantos estudos de bioética, a gente saiba propor e defender a vida humana, porque hoje em dia parece que ovo de tartaruga tem mais valor do que um ser humano que está em gestação. Existe uma campanha em tudo quanto é lugar pelo aborto. Existem campanhas para se usar células de bebês abortados, só Deus sabe com que finalidade. Então o Santo Padre pede para que defendamos a vida com as nossas atitudes, com o nosso empenho social também. E por que não dizer, não querendo corrigir o Papa, mas certamente entrando em comunhão com as angústias do coração dele nesses dias, rezar pela vida que só é possível onde há o mínimo de paz. Sabemos que o mundo está sob a ameaça de uma guerra que no momento só está atingindo a Ucrânia, além de outras pequenas guerras ao redor do mundo. Mas diversos países da África vivem sob ameaça de guerrilhas de cunho político ou de cunho religioso. De certa forma, já existia uma guerra em pedaços ao redor do mundo. Mas, como a que tem acontecido nesses últimos dias, a ameaça é para o mundo inteiro. Peçamos para que aqueles promotores da paz não fiquem apenas em algumas notas ou publicações que dali não passam. Que os promotores da paz, se for necessário, saibam também organizar um exército para defender quem está sendo massacrado. Padre, os promotores da paz organizar um exército? Sim. Se for necessário pegar em armas? Sim. Às vezes a gente acabou colocando na cabeça uma imagem de Cristo como se ele fosse um hippie dos anos 70. Um maconheiro que fica, paz e amor, bicho.
Não, não é nem nunca foi. É um dever de justiça você defender o pobre, o fraco, que está sendo agredido por alguém mais forte. Se você tem meios para defender os mais fracos, é obrigação moral de você defender os mais fracos. Então, diante de uma potência militar, um país menor tem que se defender com os meios que tem à disposição, inclusive pegando nas armas, mesmo estando bem patente a desvantagem. Então devemos rezar para que os apelos que se faz à consciência de quem detém o poder no mundo cheguem até a consciência de quem precisa ouvir esses apelos, para que o mínimo de humanidade que ainda resta nessas pessoas possa servir para que eles, pelo menos, parem as agressões, porque muita gente morre quando isso acontece. Peçamos pela paz, sem nunca esquecer que a verdadeira paz só vem de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembre que uma certa vez ele disse: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, mas eu não dou a paz do jeito que o mundo dá. Nosso Senhor tem uma paz diferente. A conversão das consciências e dos corações é o primeiro passo para que essa paz se torne realidade, para que ela se difunda no meio dos povos, especialmente os mais fracos, os que no momento mais sofrem a agressão dos mais fortes. Peçamos pela paz no mundo e nos empenhemos também nós pelas armas espirituais que temos à nossa disposição. Nosso Senhor disse que certa categoria de demônios só é expulsa com jejum e oração. E agora? Você vai saber ofertar o seu jejum de uma forma verdadeira? É uma proposta que o próprio Evangelho nos lança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.